Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam já aproveitando esse começo de ano já para ler bastante. E hoje eu trouxe uma book tag para vocês. A book tag de hoje se chama Tô Falido, mas Tô Feliz. E quem me marcou nessa tag foi a Rô, da biblioteca da Rô. Eu vou deixar as informações dela aqui embaixo na descrição, tá? O link do canal e o link do Instagram. Inclusive, muito obrigada por me marcar na tag. Eu achei muito legal poder responder essas perguntas, falar um pouco de alguma coisa diferente do que só focar diretamente nos livros. É uma tag, lógico, a gente vai estar falando sobre livros, mas com um assunto diferente, né? A gente vai tratar do lado financeiro da história quando se trata dos livros. Como não tem muito o que falar, tá? A tag é isso mesmo. Quem não se inscreveu no canal ainda, é só inscrever, tá aqui embaixo. Só clicar no botãozinho vermelho. As minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, então quem quiser me seguir no Instagram, no Scooby, no Twitter, essas coisas, tá tudo ali embaixo também. E o link para um conto que eu escrevi chamado Post-it pra você também está linkado ali embaixo, junto com outros contos que eu também disponibilizei de graça. Então, se quiser conhecer um pouco, é só dar uma explorada na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou começar a responder as perguntinhas. Eu anotei tudo no papel, pra ficar mais fácil pra mim. Então, se vocês verem o papel aparecendo voando aqui, é isso. A primeira pergunta é se eu me considero consumista por livros ou simplesmente consumista. Então, minha mãe, ela trabalha ensinando jovens a questão financeira, a economia pessoal, tudo isso. Então ela passou muito dessa informação pra mim desde sempre. Desde que eu comecei a ganhar dinheiro lavando banheiro dentro de casa há muito tempo atrás, ela sempre falou, guarda o dinheiro pra quando você quiser gastar com alguma coisa que você queira comprar e etc. Então quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter essa noção do dinheiro, né? Que eu tinha que pagar meu cartão, eu tinha que pagar os meus boletos ali. E eu sempre ficava, bom, eu preciso comprar os meus livros porque é o meu lazer. Eu gosto de ler, então eu quero comprar os livros pra ler. Então eu sempre pensei muito com cuidado, eu sempre fui olhando promoções, eu sempre guardei um dinheirinho pra isso, ou então sobrou um dinheiro, eu vou comprar um livro. Eu sempre fui muito assim, então eu nunca fui de gastar muito, de ver e comprar uma coisa, de ficar desesperada. Eu nunca fui de fazer isso, na verdade. Eu sempre tomei muito cuidado com as coisas que eu gasto. Então a segunda pergunta é qual a frequência que costuma comprar livros e quanto geralmente gasta? Essa questão do gastar em comprar livros nesse sentido é muito relativo, porque eu sempre aproveito promoções. Eu tenho a lista, né, a minha lista de leitura, e aí eu olho e vejo assim, tais livros aqui estão em promoção. Então talvez eu possa comprar eles agora e não ler no momento, deixar guardado para ler depois, mas aproveitar a promoção. Então é muito relativo à questão do preço. A frequência que eu compro livros, ano passado, no final do ano passado, ela mudou um pouco. Eu confesso que eu perdi um pouco a mão e acabei comprando mais livros do que eu geralmente fazia. Mas o que eu faço, o que eu coloco na minha cabeça é o seguinte: se eu tenho 10 livros na gaveta, eu vou esperar terminar de ler pelo menos os 9. Enquanto eu estiver lendo o 10º, né, faltando, só tem aquele livro na gaveta esperando, aí eu comprava mais 3 ou mais 4 livros. É isso que eu fazia. Mas no final do 2020 pra cá, eu perdi um pouco a mão e acabei comprando mais livros e nem tinha terminado os que eu já tinha na gaveta. Inclusive tem livro ali que eu comprei em setembro, agosto e não li ainda. Então assim, eu tomava esse cuidado. Eu pretendo voltar a fazer isso e só comprar livros novos agora quando eu terminar os que eu tô ali, porque senão eu vou ficar doida. Mas eu costumava fazer isso, eu comprava com esse cuidado. E sempre eram 3 ou 4 livros, nunca mais do que isso, porque eu também tenho a questão, né, da economia, e porque eu sabia que eu não ia conseguir ler tantos livros de uma vez. Então eu tomava muito esse cuidado. A terceira pergunta é qual foi a maior quantidade de livros que você já comprou de uma vez? Como eu acabei de explicar, eu nunca fui de comprar muitos livros de uma vez, porque
eu sempre tomo muito cuidado com os livros que eu escolho. Geralmente eu escolho os livros que eu quero realmente ler naquele momento. Então eu nunca saio comprando muitos porque eu sei que eles vão ficar guardados na gaveta até eu ter vontade. Então pra mim não vale a pena. Então, a última vez que eu comprei assim, muitos livros, eu comprei 5. Muita coisa. Eu comprei 5 livros. Se não me engano, eu comprei um que estava na pré-venda. Se não me engano, foi Vingança, que eu comprei na pré-venda porque eu queria os brindes. E comprei mais 4 livros juntos na Amazon depois. Então, acho que essa foi a maior compra de livros que eu fiz, assim, porque eu sempre fico com essa coisa de eu não quero ficar guardando muito livro na gaveta esperando pra ler. Eu quero ter certeza de que eu vou ler todos aqueles e que eu vou dar conta, dependendo da quantidade de trabalho que eu tenho pra fazer, dependendo da quantidade de coisa que eu tenho pra escrever. Então, às vezes, eu não tenho como ficar com muitos livros e me incomoda ficar com muitos livros esperando na minha gaveta. Então, eu prefiro ir comprando aos poucos. Então, realmente, a maior compra de livro que eu já fiz foram 5 livros. É bem pouquinho, mas é a forma que eu tenho de me controlar é não passar desse número, porque senão também enche a gaveta e eu fico doidinha. A quarta pergunta é sobre um livro que eu me arrependi de ter comprado, não só pelo conteúdo, mas também por ter gasto mais do que eu podia. Sinceramente, eu não tenho um livro assim, físico. Peguei um no Kindle que eu não gostei muito, que eu me arrependi, mas não fiquei chateada por ter pego nem nada disso, porque ele estava no Kindle Unlimited. Então eu não gastei pra comprar aquele livro, eu não investi nele, assim, diretamente com o preço do livro normal. Mas físico eu não tenho nenhum que eu tenha sentido isso, que eu gastei mais do que devia e me arrependi do conteúdo, sabe? Tem alguns livros sim que você fica decepcionada porque você esperava mais da história, você contava mais que a história fosse muito mais envolvente pela sinopse, mas não que eu tenha me arrependido de comprar pra ler, porque eu já falei isso várias vezes aqui, eu acho que toda história merece ter alguém que leia, então eu não me arrependi de ter comprado nenhuma delas, independente de não ter gostado assim 100% da história. Porque também tem essa questão de que eu sempre compro dentro do valor que eu posso. Então eu nunca senti isso de ter gasto dinheiro que eu não devia numa coisa que eu não gostei. Porque é conhecimento, é leitura, então pra mim é válido, de qualquer forma. A quinta pergunta é sobre a maior loucura que você já cometeu pra conseguir um livro que você queria muito. Então, eu sou uma pessoa muito calma, sem graça e essas coisas. Então, eu nunca fiz nada louco demais, assim, por causa de livro. Eu sou uma pessoa muito controlada com relação a essas coisas, assim, de... por exemplo, eu queria muito ter toda a coleção do Cidade dos Ossos, né? Porque eu descobri a história. Então, eu falei com a minha mãe, compra. Foi, assim, uma loucura demais de insistir pra ela comprar, do que uma loucura gigantesca. Ou comprar livro demais e não ter onde colocar, ou viajar pra não sei onde pra comprar. Eu imagino que essas sejam loucuras comuns pra quem quer muito fazer alguma coisa assim, quer muito ter aquele livro, quer muito ter aquela coleção. Mas eu nunca tive isso. Acho que eu sempre comprei os livros à medida que eu podia e os livros que eu mais queria ler no momento. Então, acho que não tem nenhuma loucura pra acrescentar nisso aqui. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito normal com relação a isso, tá? Porque de resto, me cantando as ideias. A sexta pergunta é com relação a você ir numa livraria e só ver os títulos sem a intenção de comprar nada. Se eu já fiz isso ou não. Sim. Sempre que eu vou no shopping, eu tenho que passar na livraria do shopping. Independente de qual seja a livraria. Eu sempre passo lá pra ver os livros. Porque às vezes eu acompanho muito as redes sociais das editoras, eu sigo todas elas. Tô sempre vendo os sites, atualizações delas e tudo mais, pra ver quais são os lançamentos. Mas algumas vezes são tantas editoras que você acompanha, tem sempre um monte de livros sendo lançado ao mesmo tempo, que você perde um pouco a informação, sabe? Você fica meio perdido com relação a isso. Então às vezes ir na livraria te ajuda um pouco. Tiveram alguns títulos, alguns livros que eu botei na minha lista porque eu vi na livraria, não comprei lá, porque a livraria geralmente é muito mais cara do que comprar pela internet. Então eu sim olhava, botava lá no Scooby, eu anotava no bloco de notas, ou tirava uma foto do livro porque eu tinha achado interessante
ou a capa ou a sinopse, ou então eu só olhava pela capa mesmo e procurava depois a história. Tipo, a capa ou o nome parece interessante, eu tirava uma foto e guardava pra procurar depois. Sim, já fiz muito isso e gosto muito de fazer isso ainda. Porque às vezes você descobre vários livros que você não conhece. Por exemplo, tem um livro que eu comprei para ler, se chama Desconectados. Eu vou botar a capinha aqui, porque eu tô preguiça de levantar pra pegar ele na minha gaveta. Esse livro aqui eu tava no shopping, fui andar na livraria pra passar o tempo, quando eu encontrei esse lá, eu achei interessante a ideia e depois eu comprei. Então, tipo, não comprei na hora, mas eu descobri esse título olhando lá e eu não tinha visto nenhum anúncio da editora com relação a esse livro. Então eu acabei comprando depois, mas essa é a intenção, né, de ir na livraria hoje em dia, você olhar os títulos e comprar depois. A 7ª pergunta é com relação a se você já se sentiu muito feliz com a compra de um livro seu e depois chorou vendo os boletos que tinha que pagar. Não muito. Eu me controlo bastante para não comprar coisas além da conta, de verdade. Eu sempre separo direitinho o dinheiro todo mês, até porque eu tenho um doguinho e eu preciso mimar o meu doguinho. Então às vezes eu compro coisinhas pra ele também, guardo um dinheirinho pra comprar alguma coisinha, um petisco, alguma coisa assim. Então eu tenho que deixar bem direitinho tudo que eu tenho que pagar. Então eu nunca comprei depois que, ai meu Deus, o boleto vai ser caríssimo e tal. Nunca aconteceu, porque eu sempre me planejo antes de comprar. Se eu vou comprar muita coisa, aí eu já vejo a questão de dividir o cartão e já ver o próximo mês, então eu não posso gastar muito, porque eu tenho que pagar a prestação, né, do mês passado. E como eu compro 4 livros de uma vez, eu acho muito... Eu não consigo, assim, ler muitos livros rápido. Então, às vezes eu compro naquele mês e eles duram até o mês seguinte, que é o tempo de pagar a prestação daquela compra. Então, sempre dá tudo certo, porque eu ainda tô aproveitando os livros, eu ainda tô lendo, ainda tô consumindo aquilo que eu paguei. Então, quando eu termino de pagar, eu termino de ler e já consigo comprar outros. Então, eu nunca tive esse problema. Pelo menos eu nunca senti isso assim. A 8ª pergunta, ela é relacionada a se você já sofreu algum dano ou se você já foi questionado por comprar muitos livros. Tipo, já sofreu bullying ou já sofreu violência ou algo do tipo por causa dos livros. Não, mas tiveram épocas na minha escola que, por eu estar sentada na sala lendo livros, as pessoas tiravam onda comigo. Mas eu nunca dei bola pra isso, porque eu preferi estar lendo um livro do que estar fazendo nada como eles costumavam fazer e fazer brincadeiras sem graça dentro da sala com pessoas que não tinham nada a ver. Então eu preferia estar quieta no meu mundinho, com o meu livrinho na mão, do que ficar fazendo essas bobajadas. Então eu nunca me senti afetada, mas já ouvi várias vezes naquela época assim, você tá sempre lendo, não sei o que, e eu fico assim, meu anjo, eu prefiro ler do que, né, queimar meu neurônio fazendo nada. Então eu tava trabalhando ali, era muito melhor. Mas bullying realmente nunca aconteceu comigo, até porque assim, por causa dos livros, eu sou escritora hoje, eu gosto de escrever, tenho esse universo enorme de personagens, né, de vidas vividas através dos livros que eu não teria se eu não tivesse começado a ler. Então, mesmo se eu tivesse sofrido, eu acho que não teria afetado nada pra mim, porque eu prefiro, sim, muitas vezes ficar em casa, sair pra ler um livro. Eu prefiro. Meus amigos brigam comigo um pouco por causa disso, às vezes, mas eles compreendem. Então, eu nunca sofri nada tão pesado quanto bullying ou violência por causa dos livros. A 9ª pergunta, a 9ª e última pergunta, é com relação aos livros de capa dura. Né? Geralmente eles são os livros mais caros, e aí a pergunta em si quer saber quantos livros eu tenho e se tenho como dar um valor estimado que eu paguei nos livros. Eu acho que livros de capa dura eu tenho 3. O Homem de Giz, O Assassinato no Expresso do Oriente e... O Mistério no Caribe. Eu sempre falo que é Mistério no Mediterrâneo. O Mistério no Caribe. Acho que esses são os 3 únicos livros de capa dura que eu tenho. E eu não sei dizer preço, porque eu sempre comprei na promoção. Sempre que tinha lá o livro, era tipo 50, tava R$50, ele tava por R$39,90. É agora que eu vou comprar. Promoção, R$39,90 para 50, eu economizei 20 conto aí. Então, eu sempre comprei na promoção. E essa questão de ser capa dura ou não, eu não me importo muito, sabe?
por exemplo, as edições da Agatha Christie que eu estou lendo ultimamente... não, 4, é verdade, tem Punição pra Inocência também, olha só, tem 4 livros. Punição pra Inocência também é capa dura. Essas versões da Agatha Christie que eu tenho comprado da HarperCollins, eu tenho dado preferência a essa edição porque eu achei a produção dela muito bonita. As cores das capas, o layout, o design que eles criaram, eu gostei muito. Então eu pretendo comprar os outros livros dessa sequência em capa dura, porque eles são todos feitos em capa dura. Então esses eu pretendo comprar mais pra frente, as outras histórias da Agatha Christie que mantém essa edição bonitinha e colorida. Mas atualmente eu tenho 4. Agora sim, 4. Punição pra Inocência, que eu não li ainda. O Mistério no Caribe. Assassinato no Expresso do Oriente e O Homem de Giz. O Homem de Giz foi o primeiro livro em capa dura que eu comprei. Eu achei ele muito bonito, porque ele é todo pintado de preto do lado e tal. Eu falei, vou comprar ele em capa dura, porque eu achei linda a edição. Eu comprei só por isso, eu não lembro quanto foi na época também. Mas esse da Agatha Christie foi R$39,90, R$36, por aí. Não tenho certeza. E é isso. Essas foram as perguntinhas dessa tag. Eu achei muito interessante quando eu tava assistindo a Rô responder as perguntas, né, sobre os livros dela e tudo mais. É muito diferente você comparar essas coisas, né, como cada um reage com relação às compras dos livros e como cada um faz as suas coisas. Inclusive, beijo, Rô. Obrigada por ter me marcado de novo. E eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. E eu vou deixar as perguntas na descrição também. Se você quiser responder no seu canal, no seu Instagram, se você tiver. É só pegar as perguntinhas aqui e responder lá. E quiser me marcar pra eu assistir, só me marcar que eu vou adorar. Se você não tem canal, não tem Instagram, mas quiser responder, deixa nos comentários também. É legal conversar sobre essas coisas e outros assuntos voltados para livros. Então, eu vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!